Hoje nós vamos falar o seguinte para vocês que estão nos ouvindo, para mim mesma, porque a palavra do Senhor é dessa forma, para todos nós. Que você possa deixar Deus curar suas feridas. Deixe Deus curar suas feridas. A palavra, deixe Deus curar suas feridas, para que você seja transformada, para que viva uma nova vida. E como bem a minha irmã Kelly falou aqui, hoje eu sou agraciada, porque minha irmã conseguiu estar aqui, né, folga. Meu esposo também conseguiu uma folga para estar aqui. Aí veio minha filha, sobrinha, minha metadinha, que é a minha sobrinha de 2 aninhos. Então, a gente honra a Deus por a família estar presente. E quando você se deixa ser curada por Deus, cicatrizar feridas, você resplandece a presença do Senhor em sua vida. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Cada um de vocês que estão me escutando, nós temos uma história de vida. Nós temos cicatrizes, nós temos feridas, muitas vezes feridas abertas. E que o olho humano não vê. Às vezes as pessoas se arrumam para vir à igreja, se arrumam belamente para fazer um passeio, mas é só por fora. E por dentro a alma está destruída, está em pedaços, está em frangalhos. Algumas vezes por problemas muito pessoais, outras por problemas familiares. E aí a gente vai entender isso um pouco hoje. Em Salmo 147, que é o nosso versículo base, versículo 3 diz assim, ó: Ele cura os corações partidos e sara suas feridas, curando sua dor e sua tristeza. Mais uma vez. Ele cura os corações partidos e sara suas feridas, curando sua dor e suas tristeza. Deus, ele se dispõe a curar. E nesta noite não é diferente em nossas vidas. Nós temos histórias que marcam nossas vidas. E quantas vezes essas histórias nos fazem parar, nos fazem recuar, regredir, simplesmente porque ela está lá machucando ainda. E nós não sabemos como lidar com aquilo. Eu estou rindo para você, eu estou brincando com você, mas só Deus sabe o que eu passo, como está o meu coração. E essa noite a palavra é: deixe Deus curar suas feridas. É necessário você deixar. É necessário você se prostrar e falar: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como fazer. Eu tenho, Senhor, um trauma lá do passado. Eu tenho um trauma da minha infância. Mas eu não consigo me livrar disso. Eu sei que eu sou tua serva, eu estou na tua presença, eu louvo o teu nome, Senhor, mas aquilo me perturba à noite. Senhor, quando eu paro, que eu vou dormir, Senhor, aquele mau pensamento me vem, aquela dor, aquela agonia, Deus. E aí Deus simplesmente, ele diz para você: deixa eu te curar. Deixa eu te curar. Aonde está a sua dor? Aonde está a sua ferida? Isso, nós estamos falando para todos nós, igrejas do Senhor, pessoas, seres humanos. Nós trabalhamos com pessoas e diante de nós vem histórias que você fala assim: meu Deus, é necessário você falar diante do Senhor, é necessário você se prostrar diante do Senhor e deixar Ele te curar. Todos nós temos uma história. Eu tenho a minha, da infância, todos nós temos no decorrer de nossa vida. Em que momento essa história é positiva ou é negativa no seu dia hoje, quem você se formou hoje? E nós, seres humanos, nós temos o hábito de nos agarrar às coisas negativas, já repararam? É do ser humano. É mais fácil você ter uma memória de coisas que te trouxe trauma lá no passado, ruim, do que as coisas boas. E aí nós temos que começar a praticar as coisas boas. A primeira coisa boa, a principal de todas: vida. O dom da vida. Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha quanta coisa eu passei e aqui estou louvando e bendizendo o teu santo nome. Senhor, eu tenho a oportunidade de ver o novo amanhecer. E aí a gente esquece o belo, de você olhar pela janela e falar: nossa, que dia lindo. Está chovendo, amém. Está sol, amém. E como eu estou? E se você ainda estar preso nessas feridas do passado, você tem que ter um contato maior com seu Deus, esse que cura feridas.
Dobra teu joelho, ora ao Senhor e fala: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito esse trauma do passado que me segue. Senhor, eu tenho que mudar de atitude hoje. Senhor, eu tenho que me arrepender hoje. O que passou, passou. A própria palavra do Senhor diz: do teu passado eu não lembro mais. Então, por que você vai ficar se torturando por algo que deu errado lá atrás? Quando a gente fala de feridas, é exatamente isso. Você cai, você se machuca e aquela ferida vai se cicatrizando. Não é verdade? Ela tem que ser bem cuidada para ela cicatrizar. Se você não cuidar bem da sua ferida, não lavar, não colocar o remédio, o que acontece com ela? Ela vai inflamar, vai dar uma infecção e daí vai só piorando. Não é verdade? Assim é a ferida da nossa alma. Se você não cuidar bem dessa ferida, dessa mágoa, e você cuidar dela a ponto dela não te causar mais dor, ela vai estar inflamada. Qualquer toque, você vai sentir dor e você vai voltar naquele passado que tanto te fez mal. E hoje, o nosso Deus está te falando: eu estou aqui para liberar cura, para curar suas feridas. Mas é necessário você se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero. Aí você fala assim: irmã Viviane, mas como eu faço isso? Parece ser mais forte do que eu. Aquilo me marcou tanto e eu ainda sinto, eu choro quando eu penso em algumas coisas. E aí, é um exercício diário. É um exercício diário. É um exercício de falar com Deus: eu não aceito isso na minha vida. Senhor, me cura. A lembrança vai ficar. Nós temos um cérebro maravilhoso. Nós temos uma caixinha e ali fica tudo organizadinho. Desde a sua idade, de repente, tem pessoas que lembram de 5 anos para cá. E aí, fica tudo guardadinho lá, memorizado. Por isso que a primeira infância é tão importante a gente cuidar dos pequeninos. Porque eles gravam palavras contrárias. Quando o pai e mãe traz maldição sobre a vida deles, eles gravam aquilo. E nós temos que ter esse cuidado com os nossos pequeninos. E esse trauma na infância, ele fica grudado na criança para a vida toda. Então, há uma ferida ali. E nós, pais e mães, temos que ter esse cuidado, como nós falamos com o nosso filho, para não causar uma ferida. E quantos de nós aqui, adultos, temos feridas abertas lá de palavras que ouvimos no passado? Então, todos nós temos uma história, sim. Mas lembre-se, a palavra do Senhor diz: do teu passado eu não lembro mais, daqui para frente é uma nova história com Deus. Lembre-se disso. Você é renovado a cada dia. A história começa a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo. A partir do momento que você entrou nas águas, nova criatura. Todo o passado ficou para trás. E se aquele passado te tormenta e você não se livrou dele, clame ao Senhor, porque Ele te fez novo. Ele te fez novo ser. E se você ainda não entendeu isso, é necessário ter mais intimidade com esse Deus, porque Ele te dá intimidade para você se livrar desses traumas. Bom, é interessante que, independente do que a gente já passou, que passe, porque a nossa vida, a gente não é só. Em alguns momentos, parece que nós somos... sou eu, Viviane, eu tenho o meu mundo, o meu pensamento individual, onde só quem sabe o fundo, o meu profundo, é o próprio Deus, porque Ele sonda cada um de nós. Se nós formos ver dessa forma, cada pessoa que aqui está é um mundo diferente. Porque você é único, você é única. Então você é um mundo diferente. O seu pensamento lá no íntimo, por mais que eu fale, só quem conhece é o próprio Deus. Não é verdade? Olha como é que Deus é maravilhoso. E, ao mesmo tempo, nós não podemos viver só. Nós precisamos do outro. Precisamos da companhia, precisamos conversar. Não é verdade? Ninguém vive só. Ninguém. É impossível. Um ser humano é tão incrível, né? Nós começamos pelo nosso pequeno ali, Caleb. Não é verdade? Se ele não tiver... Imagine vocês que aqui estão do tamanho do Caleb. Essa inocência, esse anjinho. Todos nós passamos por esse processo. Que precisou de uma mãe, precisou de um pai. Por mais difícil que seja o nosso passado, a nossa vida, nós necessitamos de uma pessoa para que estivéssemos hoje aqui. E aí, as pessoas que carregam esse trauma, ele vai falar mal da vida que viveu, mal da mãe, que foi abandonado, que foi... Mas alguém foi reservado para cuidar dele. Alguém.
Deus reservou alguém, porque Deus ama a todos nós. E essa pessoa foi cuidada, ela cresceu. Somos nós, estamos aqui. Conhecermos a nós mesmos, sermos instrumento na casa do Senhor. Mas é muito importante eu me conhecer, conhecer nossos limites, conhecer nossas falhas. Quando eu me conheço, isso é muito importante, gente. Você acreditem se quiser, muitas pessoas não se conhecem. Muitas. Elas são moldadas pelo que o mundo diz que ela tem que ser. Elas são moldadas pela família que ela está inserida e ela mesma não se conhece. Ela não entendeu que tem a liberdade de se conhecer, saber os seus limites, as suas aflições, o que te traz prazer e o que te traz medo, aflição. E é libertador quando você entende que você é uma pessoa única, um ser, que depende sim do outro, mas que você tem que se conhecer. Se conhecer, conhecer a Deus. Essa união entre você e Deus, ela é perfeita. E quando a gente entende isso, a nossa vida muda. Eu sou uma mulher, eu sou serva do Senhor acima de tudo, sou mãe, sou filha, sou profissional, sou esposa. Todas nós somos muitas mulheres em uma única, não é verdade? Porque nós somos muito versáteis, nós mulheres. Mas nós temos que entender que antes de eu ser tudo isso que eu falei, eu sou eu, Viviane. Eu sou uma pessoa que eu penso, que eu tenho desejos, que eu tenho atitudes. E por mais que minha filha me conheça, o meu esposo, o meu olhar, a minha atitude, mas quem sabe dos meus pensamentos, quem me sonda é o próprio Deus. E eu vou falar para vocês, eu não poderia falar aqui de cura hoje, curadas para curar, se eu não me sentisse, se eu não fosse uma mulher curada por Deus. Não tem como você falar de cura se você não for curada. Uma certa vez em minha vida, eu fui num seminário de casais. E é interessante que eu estava passando por uma tribulação e eu estava lá falando para casais. Eu não conseguia transmitir verdade. Eu não conseguia, mesmo a dinâmica que eu fazia, eu não conseguia transmitir verdade naquilo, e a minha palavra era desconfiança. Porque eu vivia num relacionamento de desconfiança. Então, nós que somos servos do Senhor, nós temos que viver a verdade. Para estar aqui em cima do púlpito falando da palavra do Senhor, você tem que viver essa verdade. E nem sempre é assim. Espantem-se. Uma certa vez, eu estava numa igreja e um rapaz pregando maravilhosamente. Deus usava aquele rapaz tremendamente. E a igreja, sentia a presença do Senhor. E eu, como líder de departamento, a gente sempre sabe de algumas coisas que a gente não queria saber, mas acaba sabendo. E aí a esposa dele veio conversar comigo e a vida dele estava de cabeça para baixo. E quando ele ia lá pegar no microfone para pregar, que maravilha de culto. E aí, eu sabendo do outro lado, eu comecei a me questionar. Falei, Senhor, como é que pode? Eu também estou sentindo a tua presença, tem alguma coisa errada? Porque a vida dele está de cabeça para baixo. Em relação à esposa, em relação a mesmo traições. Eu falei, Jesus, como é que pode? E aí, Deus me deu uma mãe muito sábia. Graças a Deus por isso. E eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu não estou entendendo uma coisa. Como que pode a pessoa pregar daquele jeito? Eu percebo que Deus usa e a igreja sente a presença do Senhor e ele não está curado, mãe. E minha mãe simplesmente ela falou assim, que sirvam para a vida de vocês, tá? Se vocês um dia julgar alguém que esteja aqui na frente e você conhece a vida daquela pessoa e não entenda nada, e fala assim, se soubesse como é que é a vida daquela pessoa, não ia estar adorando desse jeito. E simplesmente minha mãe falou assim para mim, filha, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E aí a gente não entende Deus. No entanto, existe uma grande diferença. Ai daquele que usar a palavra do Senhor em vão, que falar uma coisa e fizer outra. Porque nosso Deus é amor, mas é fogo consumidor. Isso é muito importante a gente entender.
E ali eu coloquei essa palavra no meu coração e a partir daquele dia eu nunca mais julguei, né? Nós seres humanos fazemos isso. Falei, não, Deus usa do jeito que Ele quer, a forma que Ele quer. Fecho meu olho e vou adorar a Deus, porque a adoração a Deus é individual. De nada adianta eu estar aqui cheia do Espírito Santo e eu querendo que a igreja sinta, a igreja está com sono e fala, Senhor, tem alguma coisa errada aí? Não, Deus fala, ó, é individual, me adore, me adore, me adore. Simplesmente adore. Porque a salvação ela é individual e a adoração também. É muito bom quando a gente vê a igreja fervorosa, louvando, agradecendo o nome do Senhor. Nossa, a gente se sente realizado. Fala, nossa, o Espírito Santo de Deus está visitando. Está visitando, está visitando, está curando e vai salvar vidas. E Ele salva e Ele cura. Mas é muito importante a gente ter discernimento do que é do homem e do que é de Deus. E só tem discernimento, ó, olha aqui, quem está juntinho de Deus. E para estar juntinho de Deus é tão fácil. Abra teu coração, deixa Ele sarar as feridas. Deixa Ele sarar. Não venha só com essa capa, venha com o coração aberto. Venha na casa do Senhor pronto a ser limpo e não escutar, não participar de mais um culto, não escutar mais uma mensagem. E sabe o que é interessante? Se você vir todo dia na casa do Senhor e todo dia tiver a mesma palavra, que todo dia a gente vinha aqui no Salmo 147, Deus vai falar cada dia de forma diferente, porque a necessidade é diferente. Porque, de repente, eu estou aqui falando para você que está em casa, e Deus está lá curando feridas. De repente, você está aqui hoje, está falando, Viviane, eu estou bem. Eu já me libertei daquele passado, eu estou muito bem. Só que quem sou eu para sondar o teu coração e a tua mente? Eu sou Viviane, uma serva do Senhor, que estou falando a palavra, estou transmitindo a palavra dele. E a palavra dele é eficaz. Eu fiquei essa semana, confesso, né? Falei, Senhor, qual palavra tu queres que eu leve para aquele lugar? E eu fiz aqui, né, alguns esboços. A minha filha fala assim comigo, meu esposo, ué, não adianta, você não vai ler aquilo tudo lá mesmo? Você não vai ler. Porque quando a gente se prepara e a gente chega diante do altar do Senhor, nós temos que dar voz ao Espírito Santo. E não as minhas linhas. As minhas linhas são para me orientar. Mas eu tenho que dar voz porque eu, Viviane, eu tenho que ser um canal de bênção. Eu tenho que ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos e deixar Deus agir. Conhecer a nós mesmos é muito importante. Como pessoa espiritual, como pessoa física e principalmente emocionalmente. Onde estão os meus limites? Amém, amados? Ser controlado por pensamentos, sentimentos ou o que as pessoas dizem. Outra questão para a gente estar levantando. Quantos de nós deixamos ser controlados, como eu falei anteriormente, por uma criação, para que o pai e a mãe não fiquem chateados? Deus, Ele deixa bem claro. Honra teu pai e tua mãe. Independente do que aconteceu, ou do jeito do seu pai ser, ou da sua mãe ser. Simplesmente honre. Honre que seus dias serão acrescentados na face dessa terra. Simplesmente honre. E aí, isso não quer dizer que você tem que fazer exatamente o que o pai e tua mãe manda, se você tem a percepção de que não está certo. Mas, Viviane, então como é que é isso? É simples. Principalmente você que é servo do Senhor. Você quer chegar até teu pai e tua mãe que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. Mas você aprendeu que você tem que obedecer a eles de todas as formas. E aí você pede o que? O Senhor? O que é, pastor? Sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, me dê mansidão. Pede os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida. E você vai lidar muito bem com esse pai e com essa mãe. Eu tive uma pessoa na minha vida que ela tinha muita idolatria, né? Adorava a imagem. E aí eu chegava na casa dela, e aí outra sabedoria, tá? Nós cristãos, não julgar, não apontar. Simplesmente abrace, ame. E ali eu chegava e convidava para os cultos na igreja, e ela ia de vez em quando no culto. E quando ela dava brecha para falar sobre o significado daquela adoração, das imagens, eu ia com amor, pedindo ao Senhor sabedoria.
Até que um belo dia, eu estava dormindo na madrugada, bem na madrugada mesmo, o Jonathan, meu filho hoje com 20 anos, tinha nessa época 2 aninhos e meio. E eu fui despertada na madrugada, onde o Senhor falava assim para mim, vai lá agora na casa dela. Aí eu, Senhor, eu sou dessas, sabe? Eu não sei como vocês são com Deus, não, mas eu sou daquela que Deus impulsiona, eu vou e faço. É desse jeito. Vai lá, bota a mão, eu boto. Vai lá e compra, eu vejo. Jesus, vamos lá, me ajuda aí a sustentar isso. Então, nós temos que confiar, é fé. Eu sou uma mulher de fé, graças ao meu bom Deus. E aí, eu levantei, na madrugada mesmo, era as 2 e pouca, 3 horas da manhã. Aí, falei assim, olha, acorda e vamos lá, que Deus mandou ir lá agora. Aí, a pessoa falou assim, mas agora? Falei, agora, Deus mandou ir agora. E eu cheguei na casa dessa pessoa, dessa mulher, que ela não... raramente ia dentro da igreja, mas Deus foi tão convincente comigo aquela manhã, vai agora. E eu corri lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, bati no portão, interessante que ela ia sair para trabalhar 4 horas da manhã, e eu não sabia. Olha que interessante isso. E eu cheguei, ela, aconteceu alguma coisa? Você está doente? Não, Deus mandou eu vim aqui ter uma conversa com você nessa madrugada. Ela não entendeu nada. Eu entrei, falei o que Deus mandou falar para naquela madrugada com ela, e ali, naquele momento, ela aceitou a Jesus. Ela aceitou a Jesus porque Deus deu uma intimação para ela naquela madrugada. E ela aceitou a Jesus e hoje ela tem já mais de 20 anos dentro da casa do Senhor. E foi uma transformação na vida dela. E ela, por si mesma, o Espírito Santo a despertou. Ela foi largando aquela idolatria, foi desfazendo. E hoje ela é uma serva na casa do Senhor e trabalha e cuida da casa do Senhor. Isso... é só para você ter uma ideia do que Deus faz quando você se permite. Porque se, voltando lá no pai e na mãe, o seu pai e sua mãe, de repente, ele tem uma outra crença, e você quer forçar com que ele acredite, porque você... É muito bom, né, gente? Louvar a Deus é maravilhoso. Quando você descobre esse Deus, como que ele te preenche, você quer que todo mundo aceite, principalmente aquelas pessoas que você ama. Você quer que teu pai esteja junto, tua mãe esteja junto, seus irmãos, seus filhos? Não é verdade? Não é assim que acontece? Porque é muito bom a presença do Senhor. Só que cada um é único e Deus trabalha de forma diferente. E aí, eu não posso querer que meu pai, a minha mãe ou meu filho, sabe, seja empurrado pela goela dele abaixo, convencer ele. Não. É sabedoria. É pedir ao Senhor sabedoria, frutos do Espírito Santo. E as suas atitudes é que vai dizer quem você é. Quando você estiver curada, é que você vai resplandecer a luz do Espírito Santo. Porque se você não estiver curada, se você estiver capenga, cheia de feridas, cheia de mágoas, você não vai transmitir a luz do Espírito Santo. É isso que Deus quer falar nesta noite. Me permita curar suas feridas. Se você tem um esposo que não é cristão ou uma esposa, como é que eu faço? Ele tem tudo que desagrada a Deus. Simplesmente entregue na mão do Senhor e faça a sua parte. Seja exemplo. Se ele te deixa nervosa, procura, Espírito Santo, me ajuda. Eu não posso responder como eu respondia antes. Espírito Santo de Deus, eu vou deixar tudo prontinho, porque eu não vou dar lugar para o inimigo. Porque o inimigo de nossas almas, ele não brinca de ser inimigo. Ele investe o tempo todo, principalmente nos servos do Senhor. E aí, lá em Efésios 6,17, olha que interessante. Fala do capacete da salvação. O que eu quero dizer em Efésios ali? Capacete da salvação é proteger, proteção à cabeça. Proteja a sua mente. Capacete da salvação, proteção na sua mente, a sua cabeça. O que tu pensa, para onde você está indo, o que está acontecendo com você. Se você tem dúvida, vá para a palavra do Senhor. A palavra é que salva, ela liberta. Eu posso falar aqui a noite toda, mas se você não tiver conhecimento da palavra do Senhor, muitas coisas que eu falar vai passar batido. Mas se você tem dúvida, procure a palavra do Senhor, porque ela fala com você. E o mais interessante, né, é que quando você está em alguns momentos, você ora e fala, Senhor, eu preciso de uma palavra. E você abre a Bíblia e Deus fala contigo. Aquele versículo você já leu 10 vezes, mas ele não teve significado. Mas naquele momento, aquele versículo é para você. É Deus falando contigo. E aí, no meio dessas minhas, vamos dizer assim, pesquisas, né, eu procurando o que eu vou falar. Falar das mulheres, né?
Outubro Rosa, Curadas para Curar. Vamos procurar as mulheres da Bíblia. E aí eu vi várias. Falei, nossa. E todas elas passaram por um processo. Não foi fácil. Por mais fé que elas tivessem, alcançaram milagres da parte do Senhor, mas passaram por um processo. E é interessante que não só mulheres. Vocês reparam toda a Bíblia. Toda a história de todos os homens da Bíblia, mulheres, servos do Senhor. Deus, ele sempre mostra para a gente os dois lados. Reparou? Ele sempre mostra tudo que eles passam, as dificuldades, mas também ele mostra a vitória de cada um deles. Mas por que isso? Porque ele quis deixar registrado na palavra dele, que é viva, que todos nós somos falhos sim, mas todos nós temos direito a chegar à vitória e à salvação. Aleluia! Aleluia! Deus é perfeito! Ele deixou para a gente dizendo, olha só, vocês vão passar aflições do mundo, tereis aflições. E aí eu vou para um homem que eu gosto muito na Bíblia, que é Davi. Nossa, como eu gosto desse homem, por quê? O que me chama a atenção em Davi? Simplesmente uma palavra, um homem segundo o coração de Deus. Quando eu leio isso, eu falo, ai Senhor, que eu seja uma mulher segundo o teu coração. E ele foi um homem muito bom, mas com muitas falhas. Mas sabe o que o diferenciava de muitos outros homens? Porque quando ele se arrependia, ele se prostrava e era de verdade. O que é arrependimento, igreja? O que é arrependimento? É não voltar a cometer os mesmos erros. Quando você aceita Jesus Cristo, você se arrepende dos seus pecados, das suas mazelas. Aí você diz, ó, eu me arrependo, eu aceito Jesus Cristo como o meu único e verdadeiro Salvador. Esse arrependimento quer dizer assim, ó, tudo que ficou lá atrás, acabou. É daqui para frente que conta. E se você, pensa comigo, se você se arrependeu, você aceitou Jesus Cristo, mas você continua com o pé lá atrás fazendo as mesmas coisas, não houve arrependimento. Quando eu peço desculpa a alguém, a desculpa quer dizer assim, olha, não vou fazer mais. Mas se você pede desculpa e continua cometendo os mesmos erros, de nada valeu. Vou falar uma coisa muito séria com vocês. Se a gente está na casa do Senhor e não mudou a atitude, não mudou a nossa vida, não teve um tratado do Senhor, uma cura, a palavra do Senhor deixa bem clara, sabe o quê? Sacrifício de tolo. Não é verdade, meu pastor? Porque quando chegar o grande dia de se apresentar ao Senhor, ele, ó, por quê? A pessoa vestiu capa. E Deus, ele quer o todo. Não é verdade? Por que o todo? É interessante. Eu sou serva do Senhor, onde eu vou, eu trago a luz do Espírito Santo. Eu tenho que ser exemplo de mudança de mulher. No exemplo, eu não sou santa, nenhum de nós somos, nós estaríamos na glória, certo? Eu tenho as minhas falhas, como todos nós temos. No entanto, eu tenho que procurar melhorar a cada dia. Rever onde não agrada ao Senhor os meus passos e refazê-los. Aí sim, é uma conquista diária para alcançar o reino dos céus. É uma conquista. O reino dos céus é conquistado à força, não é de graça. É você abrir mão do seu eu, do seu prazer, do que você achou que era certo até hoje, para entender que é a palavra do Senhor que te dá a direção. Amém, amados? Amém. Vamos acompanhar. Se a sua alma está ferida, simplesmente você irá ferir outras pessoas. Interessante, né? Se eu estou ferida, repara bem isso. Eu não vou conseguir, se eu não tenho amor, eu não vou conseguir transmitir amor. Se eu estou ferida, eu vou ferir outras pessoas porque eu vou querer que ela sente alguma coisa diferente. Eu quero, vamos dizer assim, provocar a sua ira. Sabe aquela pessoa que fica ali na tua ferida? Mas eu falei. Olha só, você está errada. Olha, você está suja. Olha, então você está provocando aquela pessoa. Não é verdade? Porque eu estou ferida, eu quero ver o outro também. Aí eu vou fazer uma fofoca, eu vou fazer no disse-me-disse, porque eu quero ferir, porque eu estou ferida. Então, se você está ferida, meu amor, se você está do lado de alguém que é uma pessoa amarga, aí você fala assim para mim, Viviane, como é que eu vou lidar com uma pessoa assim, amarga, que reclama de tudo, que traz problemas o tempo todo? O que eu faço com essa pessoa? Eu me afasto dela, porque senão ela vai me contaminar?
O que vocês acham, meus irmãos? Uma pessoa que você mora perto de você, e essa pessoa ela só te traz, vão assim, problemas. É uma pessoa que não dá para você conversar, tudo dela é ruim. Se você conversar, ela arruma problema para você, para sua família, para os seus filhos. O que você faz com uma pessoa dessa? Responde. O que vocês fazem com uma pessoa dessa? Afasta? Nada disso. Essa pessoa está precisando de você mais do que nunca. Essa pessoa está ferida, está maltratada. Eu tenho um exemplo, é muito bom ter exemplos, né? A gente que vive com o Senhor é muito bom. Tem uma pessoa lá perto da minha casa, hoje ela está na nossa igreja. E ela era uma pessoa muito amarga. Ela olhava para a gente, ela olhava para a gente assim, ó. Gosta não. Aí eu, que isso, irmã? É muito interessante o jeito dela falar, com as crianças principalmente. E ela foi assim a vida toda, sabe? E aí o Espírito Santo de Deus nos moveu até a casa dela e fazer uma campanha. Gente, ela reclama mesmo na cara de pau, assim, aquela pessoa que faz questão de falar. E aí, eu com todo o carinho, né? Eu conheço ela desde pequena. E o Espírito Santo de Deus falou que euzinha, tinha que cuidar dela. Aí eu falei, Jesus! Sabe aquela pessoa que fala, assim, coisas... Muito difícil, muito difícil. Aí eu, Jesus, o que eu faço? E foi interessante. No meio dessa campanha, o Espírito Santo de Deus fez com que eu chegasse até ela, falasse, pedisse perdão por algo, de repente, né, porque a gente não sabe como magoar as pessoas, e que eu iria cuidar dela, que a partir daquele dia seria diferente a nossa relação. E cuido mesmo. Então, a gente leva ela para a igreja, ela ainda fez meio assim, mas ela já vai lá na frente cantar. E sempre com aquele jeito assim de olhar as pessoas. Não, comigo não é. A gente vai lá dar um abraço nela. E a vida toda ela me conheceu e sempre foi muito áspera. E eu ali acariando ela. Aí quando foi semana passada, ela, olha só, vai lá em casa que eu tenho um negócio para você. Eu, tá, mas só vou se você for lá em casa. Se não for, não vai ganhar nada. Eu, tá bom. E eu trabalhando, correndo, não fui. Aí passou, olha só, para tu ver o jeito da pessoa. Vou te dar nada não. Eu separei e você não aparece. Ah, você não quer nada não, né? Vou dar para outra pessoa. Aí eu, calma, eu vou lá. Gente, quando eu cheguei na casa dela, ela separou uma coleção de relógios para mim. Me deu mesmo. Hoje eu até vim com um, deixei porque não combinava. Mas ela separou uma coleção de relógios e levou 2 perfumes da França para mim. Olha que delícia. Fiquei cheirosinha. Dei um abraço gostoso nela e falei, é assim que Deus trabalha. Entendeu? Então, hoje, a gente está moldando, olha só, porque a vida, gente, que ela teve, as pessoas em volta dela, fez com que ela criasse, sabe? Essa forma, essa defesa, vamos dizer. Isso é só um exemplo básico, porque vocês não conhecem a fera. Então, quando você tem alguém muito difícil do teu lado, você fala, é melhor afastar. Não. Pede a Deus sabedoria. Convide, sabe? Claro que você não vai ficar no meio de uma pessoa que vai trazer problema para a sua vida, mas ore por ela. Se tiver oportunidade, a gente tem pessoas, já tem vizinhos, né? Muito difícil. Então, o que você faz com esse vizinho? Oi, tudo bem? Tchau, estou orando por você. Você entendeu? É você chegar e pedir a Deus sabedoria para não se envolver a ponto de criar um problema para a sua vida. Mas ela precisa conhecer esse Deus. Se você diz que tem Deus e você não sabe abraçar, não sabe orar, não sabe... Peraí, que Deus é esse? E eles são o primeiro a nos apontar, tá? Opa, aí, ó. Diz que é crente, mas passa para mim, vira a cara para mim. E quem vira a cara é ele, não é você. Não é verdade? Então, isso é resultado de uma cura. Se você sente algum tipo de ressentimento por alguma pessoa, seja família, seja vizinho, seja alguém que passou, é a hora de você pedir cura. Vocês entenderam como é que a palavra hoje é forte? Quando a gente fala de feridas, a gente começou falando lá do passado, de quando eu era criança, de algumas pessoas de família, mas vai além, vai ali no seu vizinho, quem está do teu lado, e você tem que resplandecer a luz do Espírito Santo. Onde quer que eu vá, eu tenho que transmitir essa luz, porque eu fui escolhida pelo próprio Deus, desde o ventre de minha mãe. Aleluia. A trajetória até encontrar esse Deus pode não ter sido fácil, mas eu encontrei. Aleluia. Eu me acheguei a esse Deus.
É interessante, em Salmo 40, versículo 2 e 3, ele vem falando de um poço, né? Vamos ler aqui, Salmo 40, versículo 2 e 3 diz assim, ó. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão, e contarão ao Senhor. Em outras versões, fala que foi jogado num poço. Um poço é lugar de prova, não é verdade? A gente pode lembrar, falando em poço, na história de José, né? Que ele foi jogado num poço pelos irmãos. Aqui no Salmo 40, diz que a pessoa foi jogada num poço e ele fala que ele foi retirado e colocado em uma rocha. Ou seja, ele foi transformado. Ele alcançou vitória. E nós, que aqui estamos, os que estão me ouvindo, muitas vezes estão encontrando num poço, onde a gente pensa que não tem jeito para a gente, que ninguém vai te olhar, que não tem salvação, mas o próprio Deus, ele estende a mão e te tira desse poço. Ele te tira desse poço. E aí cabe a você subir na rocha, cantar vitória e ser exemplo para o mundo. Você entendeu a responsabilidade que nós temos diante desse mundo? Às vezes eu vou em algumas escolas e falo muito de exemplos que arrastam, né? Nós temos famílias, olhamos nossos pais e repetimos o que nossos pais fazem. No automático, repara só. A gente pode até querer ser diferente, mas algumas coisas a gente acaba repetindo. O que nossos pais faziam, o que falavam, porque é o exemplo. Muitas vezes os pais falam, não faz isso, mas aí ele faz. Aí você, meu pai fazia, eu também faço. Mas ele falava para não fazer. E não adiantou ele falar. O que adiantou foi o exemplo que ele me deu. Então, nós, como servos do Senhor, se você é líder de um departamento, você deu exemplo de serva do Senhor. Se você passa por luta, dê exemplo de servo do Senhor. Como é que eu dou exemplo? Dando glória. Vai bem? Tudo vai bem. Mesmo que você esteja passando por um redemoinho, você tem que dizer que está bem, porque o Deus está trabalhando por você. Ele está movendo, e tenha certeza, Deus, ele move céus e terras ao seu favor. Mês que vem, eu entro no mês cinquentinha, né? Feliz da vida. Então, a gente acaba tendo uma longa caminhada com esse Deus. E a gente vai vendo as maravilhas. E eu percebo hoje na minha vida que o que Deus tem feito é porque lá atrás, quando eu estava passando na prova, muita prova, gente, eu dava glória, glória, glória a Deus, honrado seja o meu Senhor, grande é esse Deus que eu sirvo. Em nenhum momento olhei para trás. E aí, eu sou exemplo, sabe para quem? Para minha irmã, para minha filha, para meus sobrinhos, para as pessoas que estão em minha volta. Nós somos exemplos, sim, porque eles vão ver você como uma mulher vitoriosa, guerreira, serva do Senhor. E aí eu vou lá onde eu falei da minha mãe sábia, né? Não tem como não falar. Ela é meu exemplo de vida. Eu falei aqui no passado, né? Como a gente está falando de câncer, né? A questão do Outubro Rosa liga muito a isso. A minha mãe está passando por esse processo. E se você vê minha mãe, tem dias que ela faz quimioterapia, ela fica a última vez ela ficou 2, 3 dias lá caidinha, e a gente preocupado. E aí quando ela levanta, parece que ela liga o motorzinho. E para ir para cá, e vai para a igreja, e vai na casa de um, ela liga o motorzinho e lava, mãe, pelo amor de Deus, repouso. Ai, minha filha, eu não consigo. E aí as pessoas vão visitar e falam, nossa, irmã auxiliadora, que lindo, porque ela não perdeu o brilho do Espírito Santo. Você entendeu isso? Você não pode perder o brilho do Espírito Santo, e você tem a convicção que você está passando por essa prova para ser, mais uma vez, vitoriosa. E se for a permissão de Deus te levar, você tem um lugar especial reservado para você. Tu tem que ter certeza disso. E isso é viver de glória em glória, isso é curar feridas. E aí ela está lá para os seus 74 anos,
Imagina quanta coisa ela passou por esta vida, quantas provações. Não foi nada fácil. A pessoa nessa idade, geralmente, eles sempre contam a história para a gente, que com 8 a 9 anos já trabalhavam. Tem uma senhora aqui, trabalhou cedinho. A senhora? Do teu lado. Ela trabalhou muito cedo? Começou a trabalhar com quantos anos? Com quanto? 5 anos. Olha isso. 5 anos. Trabalhava na casa de outra pessoa ou na roça? Na sua casa, né? Viu? 5 anos, gente. Eu comecei com 12, né? Mas era cuidando dos meus... Não. Mais novinho um pouco, mas assim, eu tinha um auxílio. Com 12 em diante, eu fui fazer o meu trabalho extra, né? Que é ganhar um cachê, que eu não sou besta. Mas aí, hoje, a minha filha tem 13, a minha sobrinha, e a gente tenta dar de tudo que a gente pode e reclama para lavar uma louça. É uma briga, gente, para lavar uma louça. Quer tirar até o nidunité dentro de casa. Então, assim, elas não têm essa noção de como era difícil, não é verdade, irmã? E como hoje se modificou. Isso é bom? É ruim? Tem um lado bom e ruim, tá? O lado bom é que criança é para ser criança, né? Só que vocês têm 13, 14, acabou, tá? Pode ir, adolescente já. E o lado bom, né? O lado bom hoje é que criança não pode trabalhar. Criança é criança, né? E quantas coisas, imagina, uma irmã, tá ali uma senhora hoje, tinha 5 anos, já tinha que trabalhar, e eu conheci outras histórias esses dias também, que eu fiz uma viagem, e uma senhora também me contando a trajetória da vida dela. Gente, que loucura! E eu falei, meu Deus! E aí ela fala assim para mim, essa senhora falou assim para mim, Viane, hoje quando eu chego assim, eu olho para o céu e falo, ai Senhor, que céu lindo, azul. Ai, essa árvore é linda, olha só o vento balançando as folhas, porque eu não tive esse prazer quando era criança, e hoje eu entendo que isso é maravilhoso, que eu estou viva, que eu passei por tanta coisa, não é mesmo, irmã? Quanta coisa a senhora não passou para estar hoje aqui, glorificando o nome do Senhor? Olha que honra! Não, uma honra! Eu amo conversar com pessoas idosas porque elas têm uma trajetória de vida admirável, porque mesmo diante de tanta luta, chegou aqui, está firme, forte. E é isso que Deus ama e Deus honra, viu? Deus abençoe sua vida. Então, nós falamos muito sobre isso, né? Quando estamos curadas, nós transmitimos cura automaticamente, mas como nós não estamos, a nossa palavra é amarga. E quando você se percebe amarga em algum momento da sua vida, pare, tá? Pare e reveja como está a sua posição diante do Senhor e diante de si mesma. Então, lá em Gênesis 37, José, ele também foi jogado ao poço pelos irmãos por causa de inveja. Mas o que eu quero destacar aqui, que José, mesmo ele ter sido jogado no poço, a gente conhece um pouco dessa trajetória, que eu não vou entrar nela agora, mas que José, ele não guardou ferida no teu coração. Ele saiu dali e ele escolheu seguir em frente. Quando eu falei escolheu, eu estou trazendo isso para a nossa vida. Qual é a escolha que você tem feito dia após dia? Continuar remoendo essa ferida inflamada em tempo de tirar um pedaço de você? Ou você escolhe curar o doutor Jesus, venha e cura a tua ferida e cicatriz e não causa mais nenhum tipo de dor? Nós costumamos dizer que as cicatrizes são marcas que elas ficam, porque é tipo assim, eu passei por isso, quando eu era criança, fica a cicatriz. Quando eu era adolescente, aconteceu isso na minha vida, fica a cicatriz. E aí, essa cicatriz, gente, é para te lembrar e te fazer mais forte. E não para te causar dor. Essa cicatriz é para que aquilo não aconteça com quem você ame e não volte a acontecer com você. Ela é para te lembrar e não para te causar dor. Vocês entenderam? Por isso que existem as cicatrizes. Para que haja uma lembrança e não uma dor. Por isso que Deus cura. Jesus disse assim, ó, fechando aqui para vocês. Olha que interessante. Jesus disse assim, ó. Em João 5:8, diz assim, ó, levanta,
pega a sua cama e anda. Aqui foi um dos milagres de Jesus. E aí, nessa fala, tem 3 ações, 3 verbos de ação. Olha só. Levanta, pega a sua cama e anda. Levanta, pega e anda. O que Jesus está querendo dizer com isso? Para você tomar coragem, tomar decisão, ir em frente. Deixe que eu cure suas feridas, deixa que eu te saro. Seja uma nova pessoa, seja uma nova criatura na minha presença. Levanta e anda. Aleluia. Deus é o Deus que sara feridas. E nessa noite, Deus só deixa simplesmente uma palavra para você. Deixe que eu tome conta de você. Deixe que eu te cure. Deixe que eu te sare. Abra o seu coração para o Senhor. Abra a sua mente e fala: Senhor, eu quero ser curada. Senhor, eu não quero sentir mais dor. Essa cicatriz é para me lembrar que um dia eu passei e fui mais do que vitoriosa. Isso não me faz mal, não me causa dor. Me serviu de aprendizado, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações. Que nós possamos entender que esse Deus que nós servimos, Ele é puro, Ele é verdadeiro. Nós podemos um dia, eu creio que quando nós chegarmos na glória, todos nós seremos transformados. Nós seremos liberados de todos os sentimentos, ressentimentos, porque lá nós seremos puros, louvando o único Deus dia e noite. Eu peço à igreja que se coloque de pé nesta hora. Vamos estar orando a esse Deus. Você vai lembrar de alguém nesta hora que você acredita, como eu falei aqui de uma pessoa que era bem difícil e que hoje está sendo muito amada e está mudando o seu posicionamento. E você tem que entender que essas pessoas difíceis é que elas têm uma ferida aberta. E nós temos que orar para que Deus nos dê sabedoria para fechar essas feridas, para que sejamos canal de bênção nessas vidas. E que a nossa vida possa ser referência para outras vidas. Irmãos, é muito sério. Não faça sacrifício de tolo diante do Senhor. Cumpra a missão que Deus colocou em suas mãos nessa terra. Deus não chamou nenhum de nós em vão para cumprir tabelinha, não. Ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. O seu ide é na sua casa, é no seu vizinho. O seu ide é com o seu irmão, é com o seu esposo. O seu ide é com a sua esposa. Qual é o seu ide? Você tem feito o seu ide? Que o Senhor possa nos curar. Que nós possamos lembrar dessas pessoas que às vezes para a gente não é muito aconchegante, mas que Deus te dê sabedoria para se chegar a ela e seja canal de bênção. Amém, amados? Eu fui numa igreja semana passada, lá na região dos Lagos, e eu escutei uma palavra muito interessante. Um jeito de evangelizar, pastor, que eu achei o máximo. Eu falei: vou levar para a igreja. E muitos já usam. Sabe aquela pessoa que você não vê há muito tempo, que não serve ao Senhor, que você se afastou dela porque simplesmente você agora tem outro caminho? Agora a minha vida é com Deus. Eu não posso ir naquele lugar que aquela pessoa está. Mas aquela pessoa era sua amiga, andava contigo, frequentava. Eu achei muito interessante essa campanha. O que você pode fazer? Liga para essa pessoa e fala: nossa, que saudade eu estava de você. De verdade, né? Que a gente sente saudade. A gente lembra. Lembrou dessa pessoa? Liga para ela, convida ela para fazer um lanche contigo. E ali no lanche você vai conversar com ela normalmente, deixa ela falar da vida dela e fala o quanto Deus tem transformado a sua vida. E antes de você falar, ela vai falar: nossa, você agora é outra pessoa. E daí depois você faz o convite: vamos visitar lá a nossa igreja, vamos lá no retiro, você vai ver que é muito bom. E deixa Deus trabalhar. Mas faça a sua parte. Lembre-se dessas pessoas. Vá até elas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus sarar feridas através da sua vida. Amém, amados? Então, nesta hora, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor para que Ele cuide de cada um de nós, porque só Ele conhece o nosso interior. E que Ele possa nos usar, que sejamos canais, que sejamos doutores, possamos curar outras feridas. Aleluia. Senhor, meu Deus, nesta noite, Senhor, queremos Te agradecer. Primeiramente, Senhor, pelo dom da vida e por Senhor ter nos escolhido, ó Pai. Muito obrigada.
Senhor, pedimos a Ti nesta hora que trate, Senhor, o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, para que possamos verdadeiramente, ó Pai, Te honrar e Te servir, que não haja manchas em nossas vidas, ó Deus, que não haja feridas, que nós possamos, Senhor, nos libertar, Senhor, de mágoas. Senhor, usa-nos, Senhor, como canal de bênção, Senhor, na vida daqueles, ó Pai, que estão em nossa volta. Onde que passarmos, ó Pai, que sejamos vistos como luz, alguém diferente, transformado, liberto pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Ah, Senhor, que possamos fazer, Senhor, a nossa missão nesta terra, levar o Evangelho, ó Pai, falar do Teu amor, ó Deus, abraçar, Senhor, que Teu Espírito Santo, ó Deus, libere a cura através do nosso abraço, ó Pai, que vamos, Senhor, convicto, ó Pai, de que Tu estás transformando vidas, ó Deus, usa-nos, Senhor, como canal de bênção. Senhor, mas para que aconteça isso, é necessário, ó Pai, fechar nossas feridas. Cura, Senhor, nossas feridas, para que possamos proclamar o Teu nome, onde quer que andarmos, Senhor, e com a autoridade do Teu Espírito Santo. Assim eu te peço nesta noite, ó Jesus Cristo, libere autoridade sobre nossas vidas, sobre o Teu povo, e cura, 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 liberta, Senhor. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.